bem-vindos a mais uma edição do Mackenzie International Campus, um programa da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também conhecida como COI. Nós temos a honra e o orgulho de termos hoje aqui conosco as professoras Ana Alexandra Caldas Osório, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, e as docentes convidadas e que abrilhantarão a temática de hoje e do curso de verão e inverno do programa Exchange in Hemispheres, a doutora Adriana da Conceição Soares Sampaio e a doutora Ana Raquel Marcelino Mesquita, ambas da Universidade do Minho, em Portugal, professoras da respectiva Escola de Psicologia. Na data de hoje, conversaremos sobre um tema atual e de perspectiva multidisciplinar, neurociência da primeira infância, que será objeto de um curso temático multinacional que ocorrerá entre os dias 18 a 22 de outubro. Professoras, sejam muito bem-vindas e uma boa tarde. Professoras, eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando sobre como surgiu a ideia deste curso. É a primeira vez que vocês trabalham juntos ou já existia esta parceria? Olá, muito boa tarde a todos. Obrigada, professor Pedro, pela apresentação tão cuidadosa e generosa. É um prazer estar aqui hoje também para falar um pouquinho sobre este curso sobre neurociência da primeira infância, eu e as minhas queridas colegas, Adriana Sampaio e Ana Raquel Mesquita. Então, respondendo já à sua pergunta, não, de facto nós já colaboramos há bastante tempo, eu diria que pelo menos há uma década nós já desenvolvemos trabalhos em conjunto. Então, eu acho que pode ser do interesse, posso falar aqui um pouquinho da nossa história de colaborações, porque ela é relevante para a temática do curso que nós queremos apresentar. Então, eu consigo situar o início da minha parceria com ambas as colegas lá para 2011. Eu fui pós-doc de um estudo financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal. Fui pós-doc de um projeto da professora Adriana, da Adriana Sampaio. Foi um prazer muito grande. Eu tinha feito o meu doutorado em desenvolvimento infantil, mas depois fiz essa passagem para a neurociência do desenvolvimento quando integrei o projeto, que era um projeto sobre correlatos neurais da linguagem numa síndrome genética específica, não é? Então, acho que a nossa colaboração começou aí. Eu, pessoalmente, entrei na área de neurociência nessa altura e comecei a colaborar com a Adriana nesse tema de neurociência do desenvolvimento aplicada a esse grupo específico. O trabalho era na altura, ressonância magnética funcional e esse grupo de crianças com síndrome de Williams. E com a Ana, e eu também deixo a Adriana, se ela quiser complementar, com a Ana foi mais ou menos na mesma altura, Ana, não é? Que nós começamos a colaborar em projetos de uma outra docente. Nós éramos as três na altura, elas ainda são, não é? Eu é que estou aqui no Mackenzie desde 2013, mas na altura todas trabalhávamos na Universidade do Minho, na Escola de Psicologia da Universidade do Minho, e eu e a Ana tivemos a oportunidade de colaborar também em estudos sobre o desenvolvimento a vários níveis, não é? De crianças em abrigos ou crianças institucionalizadas. E, portanto, acredito que a gente começou a trabalhar mais ou menos nessa altura e com essas temáticas, não é? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa que me esteja a escapar, Ana e Adriana. Eu posso acrescentar. Primeiro, queria dar a boa tarde a todos daqui de Portugal. É um prazer para mim estar aqui neste webinar, aqui a falar do curso Neurociência da Infância. Vão ver que a pertinência e a importância deste curso e estar novamente com a minha querida colega Ana Osório, que já exatamente começamos a trabalhar em 2011 no âmbito deste projeto financiado para o síndrome de Williams. Foi com o síndrome de Williams que a área de neurociência do desenvolvimento cognitivo também se iniciou na própria Escola de Psicologia. A partir desse grande projeto emergiram muitos outros e muitos tentáculos com outros grupos de investigação, e é daí também que chega a colega Ana Mesquita, que, como vão ver, tem um background diferente, com uma área mais da biologia, e que, portanto, também vai aqui enriquecer este curso nesse domínio mais, vai dar aqui um
domínio mais interdisciplinar aqui a este curso. Começamos em 2011 neste projeto, que depois se alargou a muitos outros, e continuamos ao final de 10 anos, já de uma década, temos um rol de projetos de colaboração imenso, que começaram, como dizia, no síndrome de Williams, mas agora claramente divergiram para outras dimensões do desenvolvimento socioemocional e sociocognitivo, particularmente na primeira infância, com recurso a várias técnicas de investigação das neurociências, desde FNIRS, que eu não sei como é que... Espectroscopia funcional de infravermelho próximo. Pronto. Ok, porque eu estava a ver se conseguia dizer o nome mais próximo em português do Brasil, mas é igual ao português europeu. Portanto, FNIRS, ressonância magnética funcional e outras variáveis mais neurobiológicas que a Ana Mesquita pode falar um bocadinho melhor. Sim, olá, boa tarde a todos, também aqui de Portugal. É um prazer muito grande estar aqui também a poder partilhar algumas informações relevantes para este curso da Neurociência da Infância. Como já perceberam, então, a nossa história de colaboração é longa e tem vindo muito no sentido de compreender, no fundo, também como é que trajetórias de desenvolvimento, nomeadamente no desenvolvimento mais socioemocional de crianças na primeira infância, e estudando diferentes grupos de crianças também, alguns deles crianças em risco e com história da diversidade precoce, como o exemplo que a professora Ana Osório deu. Já mais recentemente também tivemos a oportunidade de ir colaborando, eu e a professora Ana Osório e também com a Adriana, em projetos financiados por entidades brasileiras, já nomeadamente aqui pela Mackenzie Pesquisa e pela CAPES, em que temos pretendido exatamente também compreender mais os mecanismos neurobiológicos do desenvolvimento socioemocional também, e aí entram aqui outras metodologias para além destas que já falamos, nomeadamente a genética e a epigenética como ferramentas importantes também para perceber de que forma o ambiente e o indivíduo interagem na definição, não é, de trajetórias específicas de desenvolvimento. E eu acho que isso vai ficar também um bocadinho patente no curso, no que vamos falar aqui um bocadinho de como é que o curso é constituído e de que forma diferentes metodologias ou abordagens multidisciplinares podem ajudar a compreender a neurociência da infância. E só complementando, assim, basicamente a nossa trajetória, ela mostra, eu acho, este histórico de colaborações que nós fomos tendo, não apenas em projetos, mas que também se materializaram em participações conjuntas em congressos e em artigos científicos. E eu dei-me ao trabalho de olhar, nestes últimos 10 anos, quantos artigos nós tínhamos publicado juntas, e foram 18 artigos, é quase 2 artigos por ano que nós temos publicado desde 2011. E, portanto, é de facto uma colaboração que é consistente, quer dizer, que se mantém, que é consistente, e essas publicações praticamente todas em Neurociência do Desenvolvimento. Não são todas, mas quase todas em Neurociência do Desenvolvimento. Então é isso que nós queremos oferecer, de facto, a quem tiver interesse em fazer este curso. É uma experiência de conhecimento no tema, claro, mas experiência em produzir ciência no tema. Eu acho que isso pode ser uma mais-valia interessante. A área da neurociência do desenvolvimento da primeira infância é uma área à qual se reconhece cada vez mais o valor e a importância, e nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas assim, é uma área que tem crescido muito e que, apesar disso, ainda são escassas oportunidades de formação nesta temática, não é? E, portanto, nós gostaríamos de oferecer uma possibilidade de colmatar esta falha que nós encontramos, ou pelo menos que nos parece existir, na oportunidade formativa, não é? De facto, nós temos desenvolvido conjuntamente pesquisas sobre como, entre outros aspectos, como o cérebro se desenvolve e amadurece na primeira infância, as relações entre cérebro e comportamento, entre cérebro e desenvolvimento cognitivo e emocional, as interfaces com fatores neurobiológicos, como a professora Ana Mesquita comentou, não é?
questões de genética, epigenética, mas também as questões de endócrinas, de produção hormonal, de neurotransmissores, que também tem sido um dos aspectos que nós temos estudado em conjunto, não é? E, portanto, é essa abordagem interdisciplinar que nós pretendemos trazer e que estamos a planejar e a organizar o nosso curso para que ela tenha essa característica que seja, de facto, importante para os nossos futuros e potenciais alunos, não é? Obrigado, professoras. A próxima pergunta se refere ao fato do curso ser produzido e ofertado por docentes de duas instituições, uma, né, brasileira e outra portuguesa. Quais os benefícios dessa visão sob a perspectiva de duas nações? Há uma complementaridade, há um enriquecimento? Bem, eu não sei se alguém quer começar. Eu posso começar com algumas ideias e a gente vai passando a palavra. Tem semelhanças e diferenças. Eu acho que o objetivo é que não há, que em termos de robustez das ideias, dos projetos, a robustez teórica e metodológica, ela seja consistente, não é? Nós sabemos que as oportunidades de financiamento e, portanto, as estruturas às vezes variam, não é? Principalmente da Europa para países como o Brasil, na América do Sul, mas eu diria que no caso do Mackenzie isso até não se verifica, essa defasagem, se quisermos. O Mackenzie está muito bem preparado do ponto de vista material, do ponto de vista de instrumentação, do ponto de vista metodológico e também em termos de oportunidade de acesso a bases de dados e uma série de oportunidades do ponto de vista de robustez teórica. Portanto, nós aqui acho que funcionamos, digamos assim, em pé de igualdade. Portanto, podemos ter uma troca mais horizontal, em que nós aprendemos com a Universidade do Minho, com a Adriana Ana Mesquita, mas também podemos oferecer algo em troca e ter aqui uma interação. Agora, portanto, aí a igualdade que eu falava, mas há diferenças importantes, eu diria, em termos do contexto, ou seja, quais os fatores que potencialmente podem influenciar as trajetórias de desenvolvimento. Isto merece uma atenção específica, não é? Ou seja, de comparação entre países, ou entre culturas, ou como quisermos considerar. Portanto, há fatores culturais, socioeconómicos, sociodemográficos, que podem fazer a diferença nas trajetórias e, portanto, eu acho que a vantagem é termos aqui duas visões que, embora assistidas com a mesma robustez, digamos assim, e oportunidades do ponto de vista material e do ponto de vista de método, nós podemos discutir a partir de perspectivas diferentes, considerando os nossos países e os contextos onde as crianças que nós avaliamos vivem, não é? Claro. E deixa-me só acrescentar, Ana, que de facto aqui também questões que têm a ver com as próprias políticas de saúde mental e de desenvolvimento, não é? Há aqui diferentes protocolos que se implementam, quer no seguimento do desenvolvimento da criança, ao nível hospitalar e ao nível depois dos cuidados de saúde primários, que constituem experiências também e contextos em que a criança cresce, que são diferentes e que merecem também atenção. Falavas há pouco também da questão dos institucionalizados ou em abrigo, não é? Sim. Mesmo a própria rede de apoio a estas crianças é muito distinta na Europa. Portanto, já não estou a falar Europa versus Portugal versus Brasil, mas dentro da Europa há políticas claramente distintas de acolhimento destas crianças e há bastante investigação feita neste âmbito, inclusive até de crianças que eram adotadas e que depois cresciam nos Estados Unidos e, portanto, há aqui variáveis culturais que claramente são variáveis do ecossistema que vão ter um efeito sobre um cérebro que se está a desenvolver. E, portanto, desde as questões de apoio de saúde, biológicas, às questões socio-comunitárias, às questões emocionais, desenvolvimento emocional, mas depois há a cultura, a sociedade como um todo, claramente são aspectos distintivos dos dois países e, neste caso, de dois continentes, sendo que mesmo num continente há bastante variância.
Depois há a questão de que tu falavas muito bem, que é na troca e interação. A verdade é que nós também, dentro deste tema que é a neurociência da infância, também temos muita troca e interação de investigadores. Acabamos de publicar um artigo em que dados recolhidos em Portugal foram analisados na Mackenzie e, portanto, fazemos o mesmo de colaborações de dados na Mackenzie trabalhados com equipas portuguesas e, portanto, é esta troca, esta interação entre investigadores e entre diferentes olhares sobre os dados que, de facto, nós queremos aqui potenciar neste curso e por isso é que estamos aqui três que certamente vão enriquecer aqui o portfólio de conceitos e conteúdos aqui apresentados. São, né, são evidências mais nas questões de políticas públicas, como enfrentar mesmo de apoio e rede de suporte. Indo já encaminhando para a estrutura do curso, como é que ele está organizado? Então, basicamente nós teremos, portanto, nas datas que estão previstas, serão 5 manhãs, não é? Portanto, vocês conseguem, quem nos assiste e tiver interesse pode consultar no site, tudo detalhado, mas são 5 manhãs, portanto, das 9 da manhã à 1 da tarde de Brasil, não é? Porque quem nos assiste de Portugal ou de outras latitudes também depois tem que fazer a conversão, mas eu falo em horário aqui no Brasil. Portanto, nós teremos 20 horas de interação, não é? São aulas síncronas, portanto, ao vivo. Teremos 20 horas de aula de interação ao vivo, 12 horas adicionais de estudo, os materiais, os textos de apoio, portanto, leituras adicionais que devem ser feitas fora deste horário. Só lembrando que as inscrições se encerram no dia 11 de outubro, então têm mais 12 dias para se inscrever, convidamos todos a inscreverem-se e a tirarem as dúvidas aqui caso as tenham. Serão aulas, uma mistura de abordagens didáticas, em parte expositivas, porque não tem como, não é? Nós precisamos conversar com os alunos e expor, de facto, conteúdo relativamente às temáticas que vamos abordar, mas também vamos ter atividades teórico-práticas, vários momentos de debate em que vamos poder refletir sobre temas importantes do desenvolvimento e da neurociência da primeira infância. E talvez eu aproveito, não sei se a Adriana ou a Ana querem comentar mais alguma coisa, mas eu podia comentar aqui os temas que estão previstos, não é? Só relembrando, então nós teremos o tema desenvolvimento cerebral na primeira infância, métodos, paradigmas e técnicas para estudar o desenvolvimento cerebral precoce, a neurociência do desenvolvimento sociocognitivo, a neurociência e bases neuroendócrinas do desenvolvimento emocional e os modelos de interação genes-ambiente na compreensão de trajetórias do desenvolvimento. Então eu queria, se me permitem, só fazer aqui um comentário que eu acho que tem a ver com que nós não tivemos ainda a oportunidade de falar, que eu acho que poderia fazer sentido a gente conversar um pouquinho sobre isso, que é o que é que nos fez pensar em propor um curso sobre neurociência do desenvolvimento. Assim, por um lado, obviamente, é a área em que nós trabalhamos e, portanto, faz sentido propormos uma coisa numa área que é do nosso interesse, é um foco de pesquisa, mas eu acho que isto, claro, ultrapassa um pouco essa questão, não é? E tem mais a ver com na nossa visão, não é? Pelo menos nós as três, da importância, de facto, do estudo da primeira infância, do estudo científico na primeira infância. Assim, nós sabemos que o ser humano cresce mais, num ritmo mais acelerado nos primeiros 5 anos de vida do que em qualquer outro período de 5 anos ao longo de toda a vida. Portanto, estes primeiros 5 anos são críticos. Muitas vezes fala-se que é uma janela de desenvolvimento, uma janela de oportunidade muito importante. Então, e este crescimento, que acho que observa-se muito facilmente, assim, não é preciso ser cientista do desenvolvimento, qualquer pessoa que lida ou que contata com crianças pequenas observa a facilidade ou a rapidez com que a criança engatinha e depois caminha e depois, passados uns meses, já corre. Quer dizer, é um ritmo de aprendizagens, um ritmo de desenvolvimento motor, de linguagem, cognitivo, que é incrível naqueles primeiros anos de vida e é muito notório esse ritmo. E em consonância, nós também observamos um ritmo de amadurecimento e de complexificação e de sofisticação do cérebro, não é? Que não apenas acontece no mesmo período, mas há uma ligação óbvia, não é? Clara, entre a maturação cerebral
quer estrutural, da estrutura, quer da função, e estes avanços que nós vemos, cognitivos, motores, sociais, emocionais, etc. Então, de facto, nós queremos trazer este curso, por um lado, conhecimentos atuais, relevantes sobre neurociência da primeira infância, mas também sensibilizar ao mesmo tempo, via este conteúdo científico, sensibilizar quem nos assistir para a importância, de facto, do estudo científico da primeira infância, como uma janela crítica única de oportunidades para nós intervirmos. Mas para isso é importante estudar mais, conhecer melhor esta fase do desenvolvimento, para podermos então delinear estratégias de intervenção baseadas em evidências, que sejam realmente alinhadas com as necessidades e com as características desta fase. Sim, acho que esse ponto, se posso acrescentar aqui algumas notas, Ana, assim, porque acho que é um ponto muito interessante este da relevância, não é? E do porquê de avançarmos com este curso e, de facto, a potencialidade deste período, não é? É tão grande e torna as crianças neste período muito sensíveis, mas sensíveis nesta dualidade, não é? Quer para aquilo que podem ser experiências potencialmente adversas e aquilo que podem ser experiências potencialmente promotoras do seu desenvolvimento, não é? E que tornam aqui, e eu acho que o curso também vamos ter a oportunidade de ver isto ao longo do curso, que é perceber de que forma é que este sistema, não é? É o sistema nervoso, não diria só sensível, mas suscetível àquilo que há de melhor e de pior no contexto, não é? E aqui isso é crucial e permite que, exatamente, não só tenhamos este conhecimento dos processos, mas também, exatamente, possamos dar evidência científica para aquilo que podem ser intervenções nesta faixa etária muito concreta, que podem promover o desenvolvimento e evitar, não é, que as crianças sejam expostas a contextos menos ótimos de desenvolvimento, digamos assim. E eu acho que outro aspecto interessante vai ser olhar para isto não só do ponto de vista daquilo que o contexto traz ao desenvolvimento da criança, e nomeadamente ao seu cérebro, que estamos centrados no cérebro, mas também o que é que a individualidade que é da criança contribui também para este desenvolvimento. E aí nós também podemos falar aqui de alguns aspectos, nomeadamente daquilo que pode ser uma variabilidade genética que pode contribuir em si também para trajetórias distintas de desenvolvimento e de que forma é que nós também poderemos adequar o ambiente também a especificidades e a esta diversidade individual. E, por outro lado, como é que o ambiente em si também é capaz de modular o nosso cérebro através da modulação da expressão de alguns genes também. E nós vamos ter a oportunidade de falar também destes conceitos, não é, de epigenética e perceber que, de facto, nos primeiros anos de vida, todo o nosso sistema é realmente altamente sensível, não é, e suscetível ao ambiente, e somos capazes de programar este sistema para o que vem depois nos anos seguintes, não é, ao longo da nossa vida. E esta programação muitas vezes ocorre através da alteração da forma como nós passamos a expressar os nossos genes. E isso é também algo que a ciência tem mostrado recentemente, na última década, diria eu, e que há alguma evidência também já para que nós continuemos a investir no estudo destes mecanismos como forma de compreender de forma integrada, não é, o desenvolvimento. Era isso também, não sei. Eu só aproveitava o último minuto que temos a propósito da questão lançada dos períodos de vulnerabilidade, ou uma janela de oportunidade, e aqui a forma como a variabilidade individual na resposta ao ambiente, que depende também da nossa arquitetura genética, mas também depende esta relação entre ambiente e os genes, depende de quão plástico nós somos. E, de facto, é nos primeiros anos de vida que nós temos a maior
plasticidade da resposta ao ambiente para o bem e para o mal. E nesse aspecto é importante nós sabermos efetivamente quais são as milestones de desenvolvimento que acontecem nesta faixa. Há um gráfico já antigo, mas muito interessante, do Center on Developing Child da Harvard University, que mostra mesmo os primeiros 5 anos, as aquisições de competências sociocognitivas e o que é que acontece no cérebro. E, portanto, esse período é, de facto, o período em que tem de haver uma exposição clara daquela criança e daquele cérebro num conjunto de estímulos afiliativos, sociais, mas também perceptivos e sensoriais, porque têm um efeito completamente diferente quando não acontecem dentro daquela janela de desenvolvimento. Portanto, aqui a própria resposta do cérebro e destes genes também depende do período em que nós estamos a estudar. E os 30, estava aqui a ser rápida para chegarmos aos 30 minutos. Muito obrigado, professoras. Uma última questão é, Okay. quem o curso se dedica, ou quem pode participar e aproveitará em sua prática, seja como pesquisador ou profissional? Perfeito. Então, na verdade, este é um curso interdisciplinar na sua essência, não é? Congrega pelo menos as áreas de neurociência, psicologia, neurobiologia, não é? Biologia, etc., genética, a gente já falou um pouco sobre isso, mas, de facto, nós achamos que o perfil dos alunos, dos nossos potenciais alunos, pode ser muito variado, desde graduandos, portanto, nós aceitaremos inscrições de alunos ainda frequentando a graduação, em áreas, por exemplo, como saúde e educação, mas também tecnologia, direito, porque precisamente o que eu disse há pouco, nós comentamos da ideia de também sensibilizar futuros profissionais ou profissionais atuantes nas suas áreas relativamente à importância da primeira infância, mas uma sensibilização baseada em conhecimento científico. Então nós abrimos, de facto, este curso para um público-alvo abrangente. E, portanto, podem ser alunos de graduação, podem ser profissionais já graduados, de várias áreas, desde que tenham interesse em aprofundar o seu conhecimento em neurociência do desenvolvimento da primeira infância. Tá? Então, pessoas de diferentes áreas de formação com este interesse específico são bem-vindas no curso. Obrigado, professoras. Nós vamos chegando aqui ao final desta edição do Mackenzie International Campus. Gostaria de mais uma vez agradecer à professora doutora Ana Osório, às professoras Ana Raquel Mesquita e Adriana Sampaio da Universidade do Minho, por apresentar-nos sobre o tema, sobre o curso. Eu certamente estarei presente. E aí, aqui ao final, gostaríamos de abrir para perguntas sobre os interessados na participação no programa e no curso.